Começa agora mais um episódio do seu podcast favorito, o No Alvo Podcast. E hoje é um episódio mais do que especial, né, Rafael? Mais do que especial. Eu sou o Rafael Pimenta. Eu sou o Gabriel Rocha. E a nossa convidada hoje é alguém que, pra mim, é uma pessoa excepcional. Mas eu vou falar pra vocês um pouco Já tá do puxando currículo sardinha dela, entendeu? Daquilo que ela tem de bagagem pra nos transmitir aqui hoje. Ela é mãe de 3 filhos, 3 incríveis filhos, maravilhosos. Uma beleza, assim. Ela é... Mais novo. Ela já é melhor. ministra do Evangelho há 20 anos, então tem uma caminhada. Ela é formada no magistério, graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, neurociência na educação e está se pós-graduando em psicanálise. Ela é educadora há mais de 30 anos e atualmente atua na rede municipal de Taubaté em atendimentos particulares com educação especial. E ela faz parte do corpo docente da EFATAU Online. Ela mesma, a minha mãe, Maurileia Pimenta. Seja bem-vinda, Maurileia. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Olha, estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui com vocês, jovens, né? Para falar um pouquinho da minha história, do meu propósito, do que é o meu alvo. Fiz liçãozinha de casa. Não vai ser mais surpresa. Agora já ficou... Hoje ela vai ver como é esse programa, que todo dia que eu chego da gravação eu conto pra ela exatamente o que aconteceu. E hoje ela tá aqui. Quando você chegar em casa, você vai contar como é que foi Eu vou contar pra ela. Mãe, a convidada de hoje. Foi top. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos começar então do início? Vamos começar do começo. Mãe... A gente já apresentou como ela está hoje, né? Com um currículo de peso. Como que começou tudo isso? E vocês não falaram aí que eu sou graduada em teologia. Também. Tem formação teológica. Puxa vida, hein? Puxa vida. Que é o que eu mais gosto. Me conte, onde você nasceu? Eu nasci, olha só, eu nasci em São Paulo, na Vila Ré, em São Paulo. O meu pai e a minha mãe, nessa época, eles eram lá da Assembleia de Deus, da Vila Ré, né? Então, foi lá que eu nasci. E até é muito gostoso, assim, lembrar da minha infância, dos meus pais. Eu sou a primogênita, né? Eu sou a primeira filha de 4 filhos do meu pai com a minha mãe. E uma honra. Maurileia, Maurileide, Mauro Júnior e Márcio Rogério. Olha só. Tios, tudo com M. Tudo M. 4 M's. Isso aí. Essa é um bairro em São Paulo, na capital? Sim. É um bairro em São Paulo. Que região que fica lá? Aí você pegou, hein? Agora nem sei. Ai, nem sei mesmo. Vila Ré, não sei, Gabriel, depois você corta essa. Então... Então, é um bairro de São Paulo antigo, é um bairro bom de São Paulo, né? Então, mas eu nasci lá por uma questão geográfica mesmo, que o meu pai tinha ido trabalhar em São Paulo. É isso que eu ia perguntar. O que aconteceu para você hoje morar aqui em Taubaté? Aí eu vim de lá, eu tinha 6 anos. Eu me sinto taubatiana, da terra de adoradores, né? Mas eu nasci geograficamente na capital, em São Paulo. Olha só, da capital, né? Que chique, né? Da capital. E nós aqui, Carpira. Não, você é de Resende, né, cara? Interior também. Interior de Rio e hoje eu moro em Tremembé. Já me sinto tremembéense. Mais interior ainda. Mas... Grande Tremembé. Mas, agora então, vamos conhecer então a história, saber como ela entrou então na caminhada que ela está construindo até hoje. Quando você nasceu, seus pais já eram cristãos? Já. Então, quero até falar, eu sou filha da lenda. Eu sou filha do Mauro Pimenta. Meu pai é uma lenda hoje, porque ele já é falecido, mas meu pai, ele ensinou música para muitas pessoas. Hoje, tem, né, as pessoas aqui da casa, por exemplo, o pastor Ezequiel, pai da Stephanie, aprendeu música com meu pai, o Mauro Pimenta. Então, meu pai era maestro de banda de música, porque a minha raiz é na Assembleia de Deus, e eu cresci ouvindo meu pai fazendo arranjo para os hinos da harpa, né? Com as introduções. Meu pai, ele compôs dobrados para a banda. Inclusive, eu tenho um de parceria com meu pai,
né, que chama Maurileia. Então, Desculpa a minha ignorância, mas o que é dobrados? Então, é uma música para banda de música, né? Então, ela tem os instrumentos de melodia, de harmonia, de bateria. E o meu pai era muito, muito assim, tinha uma graça de Deus muito grande e escrevia essas músicas. Então, a gente fez várias parcerias juntos lá. Isso há muitos anos, quando eu era criança. Até uma coisa a pontuar, né? A minha mãe falou aqui do meu avô, porque as pessoas, a gente fala, mas em Taubaté, o meu avô foi um cara muito conhecido. Muito conhecido. Então, tem pessoas que falam da minha mãe, você é filho da Maurileia e tal, mas essa fama, entre aspas, dos Pimentas surgiu a partir daquilo que o meu avô trouxe de legado, né? Então, entendi. Bem legal. E até a gente recebeu o Atilano Muradas alguns episódios atrás e ele contou, né, que a partir do que ele fez, do trabalho, da carreira dele, os netos dele já têm uma grande bagagem, né, de legado para carregar entre as gerações. E eu tô nesse lugar também, porque meu avô também foi esse Que isso, hein? esse Desculpa cara. aí, não. E o meu avô, o bisavô do Rafa, o meu avô, Manuel Pimenta, ele junto com os Quintinos, né, o pastor Quintino, que já é falecido, meu avô também, eles evangelizaram toda a Água Quente, Jaraguá. Meu avô foi um dos primeiros crentes daquela região. Então, a minha família é muito conhecida lá, mas isso para mim não é importante, minha família ser conhecida. O que é importante é o que eu aprendi quando era criança. Então, quando eu era criança, meu avô tinha uma Kombi, as histórias são, né? E nós evangelizávamos na região de São Luís, Paraitinga, naquelas fazendas, sítios. Então, toda a igreja de São Luís começou com os trabalhos que o meu avô fazia. E eu estava junto com eles. Muito legal. Você comentou, por exemplo, né? O Mauro era músico. E você, como filha, seguiu esse caminho, assim, por exemplo, de ter esse contato com a música, de aprender instrumentos, ou foi algo que você não... Então, deixa eu ver, até a Gabriele nascer, a minha primeira filha... Diga quem são os seus filhos. Então, a Gabriele, minha filha mais velha, né, tem 30 anos, é advogada, casada, com meu genro Rafael. Nós amamos o nome Rafael, né? E tem a Ana Beatriz, a minha filha que faz medicina, estuda em Rosário. E tem o Rafael Pedro, né? Que é meu caçulinha, quase publicitário, né? Um menino de ouro aí. Então, quando a Gabriele nasceu, até então, eu fazia parte da banda de música, eu fui regente lá do vocal da mocidade. O meu forte é com criança, né? Então, eu ensinei criança a cantar, a tocar, muitos anos da minha vida. E a música esteve envolvida na minha vida até que a palavra tomou um espaço muito maior. Então, quando eu comecei a dar aula assim, para adultos, né? Que eu dei aula para criança, depois passei para adolescente, depois para jovem, depois para adultos, para idosos. Então, o meu ministério ele foi se modificando. Mas a música sempre foi, naquela época, era primeiro lugar na minha vida. Cantar em coral, tocar na banda, tocar em orquestra. Era o que eu achava que era ministério. Hoje, né, eu entendo que meu ministério, eu sou mestre, né, dentro dos 5 ministérios. Eu entendo que ministério é muito mais do que isso, que música é para todo mundo deve adorar, louvar. E a música, ela está na minha vida como uma raiz familiar. Mas chegou um tempo que a palavra de Deus, o evangelismo, sair para ir para outras cidades, fez mais sentido na minha vida. Você comentou que você deu aula de música. Sim. Né, para criança. Hoje você é educadora profissional, Sim. Né, por muito tempo. Mas como começou? Quando você era jovem, assim, não que você não seja, né? Você é jovem há mais tempo do que a gente apenas. O pastor Hugo fala. Né? Mas quando que começou isso? Você deu a primeira aula, assim? Ou você começou
a ensinar alguém e aí você pensou assim, nossa, eu gostei disso? Então, olha, Ou não foi assim? Então, eu acho que eu nasci professora, entende? Eu nasci com essa graça, que eu entendo que é uma graça do Senhor, de ensinar. Quando eu era criança, o que eu mais gostava de brincar era de escolinha, de alunos, com boneca ou com as crianças mesmo. Então, essa era a minha diversão. E na igreja, quando eu tinha 16 anos, me chamaram para olhar as crianças. Assim, tinha uma sala e precisava levar as crianças ao banheiro, igual a gente tem aqui na casa, né? E a irmã me chamou. E ela me chamou e eu, assim, comecei a decorar versículos com as crianças, né? Olha, vamos falar isso. E eu me lembro que eu fiz uma árvore que tinha umas flores com o nome das crianças. Então, de domingo de manhã, a gente colocava quem que estava presente e colocava lá na igreja para todo mundo ver a árvore. E foi surgindo assim. E ela chamou o pastor e falou assim, nossa, a Maurelé tem muito jeito para ensinar com crianças. Aí ele me colocou junto com ela. E no outro ano eu fiquei nessa sala e depois eu fui, assim, mudando de sala e vai para lá e dá aula para os meninos, dá aula para as meninas, até que fui líder do departamento infantil por muitos anos. Tinha mais de 80 crianças lá onde eu trabalhava, eu ensinava, onde Isso eu aqui nasci. em Taubaté? Na Assembleia de Deus de Taubaté. Foi aí que começou, com meus 16 anos. Até tem um fato interessante. A mestre Gláucia, aqui da casa, ela era uma das crianças do meu grupo, né? Eu tenho fotinho dela, do irmão dela, em casa até hoje. E a avó dela, a irmã Aparecida Silva, que é mãe da Lucelena, né? Que hoje eles são da Wesleyana, tudo, mas eles eram também lá da Assembleia de Deus, e ela foi minha professora. E a irmã Aparecida Silva, ela foi minha professora na classe externa, na classe das moças. E ela tinha um conhecimento tão profundo, né? Porque geralmente no meu tempo, lá quando eu era criança ou jovem, eram os homens que detinham o conhecimento. Não tinha mulher que dava testemunho ou que pregava. Então, eram os homens. E ela era minha professora, eu olhava para ela inspirava. Eu chegava em casa, eu ia ler a Bíblia, eu ia fazer a lição de casa, olhar o que ela falou, o que ela não falou, no que ela não tinha falado. E eu comecei, assim, a fazer meus apontamentos. E eu participava da aula. Um dia ela falou assim, Maurileia, eu quero que você, toda a aula, que você fale o que você achou, o que Deus falou com você. Aí eu comecei também na classe dos adultos a dar meu parecer lá, né? E assim, a minha vida foi assim. Sempre Deus, ele criava e cria até hoje algum lugar para encaixar uma palavra que ele me dava. Né? Quando eu tinha 10 anos, eu estudava no IDESA, 11. Eu fazia a 5ª série naquela época, né? Que hoje seria o 6º ano. E o padre Fred, ele foi meu professor de ensino religioso. E eu era evangélica da Assembleia de Deus, como sempre fui, mas eu não queria sair da aula. Então, na hora do ensino religioso, os testemunhos de Jeová, os evangélicos, saíam da aula. E a minha mãe falou assim, não, você fica lá. E se tiver alguma coisa que você vê que está errado, em casa a gente conversa. Fica lá, não sai não, aprenda. E o padre Fred era meu professor. E eu comentava, daí um dia eu falei assim, eu tenho uma Bíblia. Na minha Bíblia está escrito assim, assim. Aí ele disse, você tem uma Bíblia? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, mas você é evangélica? Eu falei, sou. Ele falou assim, porque geralmente os evangélicos, naquele tempo, tá, gente? Os evangélicos têm Bíblia. Cada um tem a sua. Aí eu levava a Bíblia no ensino religioso, e ele me deu uma oportunidade. Ele falou assim, na próxima aula, a Maurileia vai ensinar para a gente. Eu estava na 5ª série. Eu fui, preparei a aula, preparei lá o que eu queria falar, e dei uma aula lá na minha 5ª série, lá com o padre Fred e a Dora, que era a ajudante lá dele, né? Então, eu
tenho muita experiência, assim, da pessoa me chamar para uma oportunidade e Deus falar, é agora. E assim foi. E a partir daí você encarou essa Tudo, missão de ser professora. Tudo. Velório, casamento, extrema-unção. Já fiz muita extrema-unção, gente. De ir lá orar, né, no hospital, abençoar, escutar o que a pessoa queria falar. Que coisa mais tremenda é você ser útil para alguém na hora que a pessoa precisa. Uhum. É bem legal que eu conheço a história da minha mãe, né? Então, vou fazendo uns apontamentos do que a gente já tem conversado no podcast. A gente recebeu o Diego, o pastor Diego aqui, e a gente conversando com ele... O episódio já está no ar. Já está no ar, inclusive, assista. Foi incrível a história do Diego, muito boa. E a gente pôde ver, demonstrando nas falas dele, na demonstração de amor dele pelo ministério, como a graça pastoral fluía na vida dele. Você olhava para ele e você falava, cara, você tem chamado para ser pastor. Não é possível. E naquela mesma gravação eu citei a minha mãe. Eu falei, nossa, minha mãe não é possível. Todo mundo olha para ela e fala, ela é mestre. Demonstra as características de uma mestre, sabe? De alguém que tem amor por ensinar. E aí você vê, tipo, como ela vai contando a história, né? O quanto isso é evidente. Muito legal. Então, ensinar para mim, né? Vocês não perguntaram qual é o meu alvo. Meu isso é alvo. No final. Poxa No final, gente, ó. Não, a gente faz pequeno corte. Então, mas olha só. Meu alvo, eu fiquei pensando, qual é o meu alvo, né? A vida é tão corrida e faz uma coisa, faz outra, mas o meu alvo é servir as pessoas. É amar as pessoas, esse é meu alvo. Então, ensinar é o maior ato de amor que você pode fazer por alguém. Porque se a pessoa está fazendo alguma coisa errada e você ensina, ela não vai errar mais. Se a pessoa está precisando de abraço, se a pessoa está precisando de alguma coisa e você faz alguma coisa, pensa se esse não deveria ser o alvo de todo mundo. Servir pessoas, amar pessoas. Então, essa é a minha vida. E Deus me chamou, isso é nítido no meu coração, na minha vida. Deus me chamou para ensinar mesmo, para trazer para perto, para falar simples aquilo que as pessoas acham que é difícil. Né? Eu, sinceramente, eu não acho que eu sou uma pessoa profunda. Não, eu sou ali no que precisa. Naquele momento ali, Deus me dá uma palavra. Uma palavra que eu lembro que está na Bíblia, porque o Espírito Santo, a própria Bíblia diz, ele nos lembrará de todas as coisas. E eu tenho essa experiência de lembrar as coisas que o Espírito Santo tem guardado no meu coração. Muito legal. Aí, mãe, eu queria que você contasse... Mãe. Mauri, eu queria que você contasse para as pessoas a respeito da sua caminhada na sua juventude. Né? Porque você, desde criança, é cristã, né? Vem de uma família de origem cristã, então você passou pela igreja a sua vida inteira. Sim. Né? Veio do berço evangélico, se é que existe isso, né? Veio do berço evangélico. Então, eu queria que você contasse pra gente como foi na sua juventude, né? Se um dia você teve ali um entendimento de que, cara, servir a Deus é maravilhoso, né? Até o quanto era precioso para você viver a sua juventude na igreja. Sim. Então, como o meu pai, eu gosto de falar isso, né? Meu pai nasceu crente, né? Nasceu numa igreja. E o meu pai, ele contava assim, as brincadeiras dele era na igreja. Porque meu avô, minha avó, sempre estava ali na oração, nos cultos do dia de semana. E onde que vai as crianças, né? Não tinha departamento infantil. Então, meu pai contava as histórias dele e eu também cresci nesse meio, né? Assim, de criança, época assim de cantata, né? Naquela época a gente cantava muito coral, né? Se a Lucy assistir aí, ela vai lembrar, né? Então a gente se reunia para ensaiar músicas, para apresentar para Deus, em louvor a Deus, tudo. Então eu sempre fui criada lá. E na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né? Eu nunca me ausentei da igreja e nunca tive vontade
assim, de fazer, mas no mundo tem isso, tem aquilo. Não, para mim era muito, muito, muito mais precioso ter a presença de Cristo, ter Cristo na minha vida, sabe? Se preparar para ir ao culto, se preparar, porque que nem agora está chegando o culto, né, o culto de agradecer, o Thanksgiving. Nossa, meu coração está assim, ai, meu Deus, que culto maravilhoso, que isso. Está chegando o domingo, está chegando... É isso, a minha vida sempre foi assim. E eu nunca senti vontade de nada dessas, de coisas assim, fora. Eu sempre tive vontade que os jovens da igreja tivessem a sede, o fogo que eu tinha no meu coração. Eu nunca fui uma pessoa, assim, como que eu posso falar? Nadando na maré. Eu sempre fui contra a maré. Como assim? Eu sempre quis mais. Mais de Deus, mais da palavra, mais dos relacionamentos ali. Eu sempre quis mais. Então, se eu posso deixar uma palavra para vocês, é buscar mesmo a Deus, buscar entendimento da palavra, oração. Isso aí. Você mencionou que você fazia esses evangelismos. Sim. Como que funcionava? Então, Né? Visto que a época era diferente, então, assim, para quem está assistindo ter uma ideia. Então, como eu era muito envolvida com questão de música, nós cantávamos em lugares, tipo no mercado. Ai, parece, né? Vocês veem lá aquelas pessoas, mas eu fui muito no mercado de domingo às 7 horas da manhã, das 7 até às 8, 8h30, porque às 9 tinha escola bíblica dominical. E também tocava, né, instrumento de sopro, piano. Fiz piano, não fui até o fim. Parei lá no 6º ano, mais ou menos, porque eu estou explicando para vocês que a palavra ela tomou uma proporção na minha vida. Assim, eu saí da escola de música para fazer teologia, porque era muito mais importante para mim aprender a palavra. Então, eu fiz umas escolhas na vida. O que você perguntou mesmo? Perdi. Do evangelismo. Do evangelismo. Mas você guarda aí, então o povo vai pensar que eu sou doida. Um pouquinho, né? Então, os evangelismos, a gente fazia, por exemplo, uma que veio no meu coração agora, Operação Resgate. O que foi a Operação Resgate? Nós oramos durante umas 2 semanas, assim, Senhor, salva. Compramos folhetos, assim, né? Porque naquele tempo as pessoas pegavam folheto e liam. Hoje, por causa do celular, é mais difícil. E nós fomos para o mercado municipal e a gente se dividiu e entregava o folheto. E falava, mesma coisa que vocês, né? Falava, você quer uma oração? E a pessoa, você nem precisa perguntar. A pessoa, ela chega em você, como fala? A atmosfera, quando você está assim, não, eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas para Cristo. A atmosfera, o Espírito Santo é tão forte que a pessoa chega em você e fala, você pode orar por mim? Nossa, o que tem na sua vida que não tem na minha? O que acontece? Vou contar mais uma, hein? Não, e como é que você falava quando a pessoa chegava... falava isso para você? O que você apresentava para ela? Para falar, eu falava assim, olha, Jesus pode transformar a sua vida. Eu punha a mão no ombro da pessoa, orava e orava. E a pessoa depois falava, nossa, você falou que era a minha vida. Não, para mim, eu estava orando ali, o que vinha na minha cabeça. Um pai de uma amiga minha, ele faleceu. Aí eu fiquei sabendo, fui no velório. Eles, todos católicos, né? Lá no Santa Clara... tem a ordem, né? Os da ordem, se não me engano, a ordem terceira lá. E aí eu cheguei lá para dar um abraço nela. Ela pegou minha mão e falou assim, vim aqui orar pelo meu pai. Lá no caixão. Aí, na hora, eu falei, ai, meu Deus, como que eu vou orar para o pai dela? A gente não ora para morto, né? Mas eu não... Eu peguei aquela oportunidade. Eu fui, pedi a atenção de todos. Falei, olha, vocês podem... me dar um pouquinho de atenção. Daí falei que ele era o pai dela, que ele foi um homem honrado, e fiz uma oração lá no velório. Fiz uma oração para Deus consolar a família e para Deus tocar no coração das pessoas que não estavam preparadas para a morte. Então, olha aqui, foi uma oportunidade. Eu fiz a minha parte,
o deverzinho de casa, né? Eu falava, olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua vida, e falava o que vinha na cabeça, porque o Espírito Santo já estava lá dentro de mim, e era isso que acontecia. Entregava folheto, falava com as pessoas, né, de perto. Eu também, eu prefiro falar no grupo, né? Eu sou uma pessoa que eu prefiro grupo grande. Então, eu nunca me neguei a pregar. Ah, você pode dar uma palavra? Posso. Ah, você pode dar uma palavra... Já preguei na igreja católica, gente. Vou lembrando. A escola que eu trabalhava, ela ia fazer um culto ecumênico, né? No 8º ano. Eu estava grávida da Bia, né? Da Beatriz, olha. E aí, eles... ia ter um culto ecumênico e, de repente, não teve o culto ecumênico. Sei lá o que aconteceu. E aí, a diretora da escola... A dona Vilma, ela chegou e falou assim, olha, Mauri, não vai ter o culto ecumênico mais, mas, olha, eu vou te convidar, se você quiser ir lá na igreja, vai ter uma missa. Aí eu falei, claro que eu vou, né? Era do Dia das Mães, não era da formatura, Dia das Mães. Aí eu falei, eu vou. Daí ela falou assim, prepara uma palavra, né? Sei lá, a gente fala que você é professora da escola, pede a oportunidade para você falar em nome dos professores. E eu fui lá, preparei a minha palavra. Me lembro até que eu preparei, se eu não me engano, está Lucas 15, a mulher cananeia, né? Que ela pediu a Jesus pela libertação da sua filha. E aí eu preparei, mas fiquei sentada no meu lugar lá. E a missa lá, correndo, né? Eles cantaram... Fizeram a liturgia, e aí teve no meio da missa, o padre falou, olha, nós temos a professora Maurileia, ela ia trazer a palavra lá na formatura, no culto ecumênico lá do Dia das Mães, e aí ela está aqui hoje, eu vou convidar ela para vir aqui. Aí eu fui, levei a Bíblia, né? Levei a Bíblia, esbocinho, e fui e falei que era um prazer estar lá, em nome dos professores. E falei a palavra de uma mulher que clamou a Jesus pela libertação da sua filha. E fui e falei, olha, se você está aqui hoje e quer a libertação do seu filho, da sua filha, do seu marido, hoje é dia que Deus pode fazer. Né? Fiz a minha parte, falei lá. E depois o padre depois falou assim, que era a primeira vez que um evangélico fazia parte na liturgia lá da igreja. E no meu coração eu falei, Senhor, onde o Senhor está, eu também estou. Então, fui lá e falei a palavra, e as pessoas foram tocadas, não por mim, mas pela palavra do Senhor, que o Espírito Santo ali fazendo, né? Foi na missa do Dia das Mães. Também dei uma palavra na formatura, né? Isso aí muitas vezes. Assim, na linha do tempo, quando que foi isso? Em qual escola que você estava? Foi na escola lá não é o Sítio 2, peraí, deixa eu lembrar. Esplanada 1. Pois coloca aí. Na escola Esplanada 1, Mário Monteiro ou Mário França, não sei, porque França, um é da Gurilândia e outro é de lá, né? Foi nessa época, a Gabi tinha 6 anos e eu estava grávida da Ana Beatriz. Foi nessa época. Você nem era Eu nascido. ainda não era nem no pensamento. O Rafa, não. Ainda não estava no pensamento. Eu acho legal da história da minha mãe, não sei se você percebe isso, né? Quando ela falou assim, eu era contra a maré, eu lembrei da abertura de The Chosen, que mostra os peixinhos indo ao contrário, né? Inspirado na Maurileia. Você vê, com certeza, né? Você pensa, e isso é uma baita de uma característica, né? Porque aqueles peixinhos ao contrário são os discípulos de Cristo, né? E a pessoa, quando ela é discípulo de Cristo, quando ela entende que ela você vê, ela vai contra a maré, né? E pela obediência ao Senhor. Muito legal isso, né? E acaba arrastando as pessoas junto. Né? Isso é paixão por vidas, né? Como o apóstolo L fala. É isso. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre uma frase da apóstola Leila, né? Que a vida ela possui estações e precisamos entender
nos adaptarmos às situações, né? E eu queria dar até um exemplo para vocês. Por exemplo, as estações, o inverno. No inverno você usa roupa de frio, você toma caldinho, você usa bota. No inverno você tem uma maneira, uma roupa, um tipo de alimentação, não é? No inverno. Quando entra o verão, você não pode usar o seu sobretudo no verão, você vai morrer de calor, né? A gente come muito mais saladas, muito mais coisas geladas. Então, assim é na vida espiritual também. E eu demorei para entender isso. Parece tão simples, né? Você falar assim, a vida possui estações e nós precisamos mudar. Parece uma coisa tão simples, mas na prática isso não é uma coisa simples. E esse é um testemunho da minha vida. Assim, que as estações, né? Eu olhando para trás, eu vejo quantas estações da minha vida eu vivi. Então, né, quando a gente foi missionários lá em Tomar de Jeru, em Sergipe, tenho grandes amigos lá, depois vou mandar para eles a Dinha, o Paixão, a Clésia e tantas outras pessoas até hoje. E quando eu fui para lá, o Rafa era um bebê. O Rafa era um bebê de 3 meses. Então, imagine a paixão de uma mulher, mãe do 3º filho, com 3 meses de idade, que vendeu as coisas que tinha aqui, não era grande coisa, mas, quer dizer, para mim era grande coisa, mas vendeu os móveis, deixou tudo para trás, deixou meu pai, que era vivo, deixou o meu sogro, a minha sogra, na época as minhas cunhadas, as crianças, privou as crianças de conviver junto, porque eu era apaixonada por vidas e ouvi o chamado do Senhor e fui ser ministra, né? Junto com o pai do Rafa, nessa igreja em Tomar de Jeru, e é uma honra para mim, porque foi um divisor de águas da minha história. A gente deixar algo por causa de Cristo é só quem é muito apaixonado. E eu fui e eu sou apaixonado pelo Senhor. Então, eu tive aquela estação, criei o Rafa lá, né, o galego, porque o Rafa era muito branco. E lá o sol era muito forte. Então, era o galeguinho da pastora. E acabo de inaugurar um novo apelido para o pessoal daqui da igreja, mas tá bom. E a Gabi tinha 10 anos nessa época, né? Era a minha líder do departamento infantil. A Gabi contava as histórias na nossa igreja lá. Eu ensinava os adultos. Então, e por que eu estou lembrando disso? Porque foi um tempo muito precioso da minha vida, onde Deus falou muito ao meu coração, onde Deus trouxe muita palavra, onde vidas foram resgatadas e estão firmes até hoje. Assim, uma história maravilhosa da minha vida, uma estação maravilhosa que foi um divisor. Foi lá que eu aprendi a ser ministra, a cuidar de pessoas. Assim, não é de tempo integral, porque hoje eu continuo de tempo integral. Eu estou aqui, cuidando de vocês agora, dando meu testemunho. Eu continuo integral. Mas lá, eu saí daqui para ir para lá. Deixei tudo para trás. Eu era funcionária da prefeitura, gente, naquela época. Eu tinha 14 anos de prefeitura, de professora. E eu deixei tudo, pedi para sair e fui. Né? E hoje eu estou na prefeitura de novo, porque é outra estação. Então, eu aprendi a me movimentar. E algumas coisas da minha vida que foram doloridas, que foram ruins, hoje eu até dou graças a Deus, porque também cooperou com as estações que eu vivi. Então... Essa questão das estações, por exemplo, você até comentou a frase da Leila, você falou do seu testemunho. O que causa esse entendimento da estação que você está? Então, o entendimento, porque às vezes, quando acontecem coisas boas na nossa vida, a gente, uau, estou numa estação top, olha, está acontecendo tudo de bom, é Deus. Aí, quando acontece uma coisa
pra gente ruim, que você fala assim, para mim não foi bacana isso, né? Eu não tenho o que esconder, foi um divórcio. Então, mas para mim foi algo muito chocante. Então, não foi bom. E muito tempo eu fiquei presa assim, achando acabou para mim. Eu não, uma ministra, uma mulher, uma mãe, uma esposa, de repente, quem sou eu? Eu entrei nessa estação de perguntar quem sou eu? Quem sou eu? Eu nunca deixei de ser a mesma Aurileia. Eu nunca deixei de ser apaixonada por vidas. Eu nunca deixei de fazer as coisas do Senhor. Mas lá no meu íntimo, eu fiquei muito abalada. E abalou a minha identidade, assim. Puxa, isso não é bom. Então, quando a gente fala isso não é bom, então você pensa, puxa, isso não é de Deus. E não, e Deus, ele está sempre ali, ele está sempre com você. Qualquer circunstância que aconteça, Deus está com você. E eu tinha essa visão, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso aqui agora é de Deus. Não, Deus sempre esteve comigo e eu demorei para entender isso, que as estações, que eu precisava me movimentar naquela nova estação da minha vida. Isso que você falou é interessante até porque pela questão, né, que você entrou nessa coisa do quem sou eu. E eu acho que isso também é o perigo dos rótulos. Às vezes a gente recebe rótulos ou a gente se classifica como algo, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. E nunca vai acontecer isso comigo, né? A gente pensa. Então, assim, né, que nem você falou, tipo, o que vai acontecer agora? Porque rotularam. Você entrou num rótulo e aí isso cega a gente. Né? E agora eu sou líder de mulheres, não é? Agora eu tenho esse testemunho. Esse testemunho que com Cristo não interessa qual circunstância você passa. Né? E aí entra meu episódio dos presídios. Não é? Nessa época da minha vida... Você lá era coordenadora de projetos. É bom a gente mencionar isso, a gente acabou não mencionando no início, mas a minha mãe atuou por anos nos presídios femininos aqui do Vale, né, mãe? No feminino da minha cidade, mesmo. Inclusive. Da sua cidade. Feminino foi na Feminina 2, aqui em Tremembé, né? E na Pelletier também trabalhei lá na 1. E depois, quando eu fui coordenadora, a gente trabalhava aqui nesse nicho de Tremembé, que seria Potim também e outros, né? E daí já não era mais só o feminino, também o masculino. Mas o que eu vejo nessa época minha lá? Eu trabalhei na parte de educação, de cursos lá. Então, eu ia para ensinar coisas para aquelas mulheres, que eu comecei na Feminina 2, para elas, quando saísse de lá, ter uma profissão. Só que eu achava assim, eu estou indo lá porque eu tô, né? A princípio, eu achei que era um castigo, porque eu não consegui emprego em lugar nenhum. Né? Eu fiquei desempregada, eu precisei retornar a trabalhar. Eu fiquei 10 anos sem trabalhar, só pastoreando, cuidando de filho, né? E aí, nessa época do divórcio, eu precisei voltar a trabalhar. E aí eu comecei a procurar emprego e não consegui emprego. Então, abriu essa porta no presídio, até de estágio. E eu pensei assim, nossa, olha, não acontece nada de bom. Eu entendi, para mim era um castigo. Eu estou explicando aqui porque foi bênção de Deus, mas naquele momento. E quando eu cheguei lá, Deus, eu entrando assim, saindo da portaria, entrando lá para os pavilhões, o Senhor falou comigo assim, sabe as cidades, as cidadelas que a Bíblia fala, né? Que Israel tinha as cidades em volta, que cidades de refúgio. E quando uma pessoa ela fazia alguma coisa errada, ela cometia um crime, ela podia fugir para essas cidades. E quando ela chegava lá, se ela chegasse, ninguém poderia matá-la ou fazer alguma coisa para ela. Por quê? Porque era como se era o tempo que Deus dava para ela não morrer, né? E até que o sacerdote da cidade ele morresse. Daí a pessoa podia voltar para a casa dela, para
para as tribos dela. E quando eu estava a primeira vez entrando lá no presídio, o Senhor falou assim comigo: lembra das cidades de refúgio? Isso aqui é cidade de refúgio. Por quê? Porque as presas, elas estão lá para se ressocializar, para aprender coisas boas, para depois voltar à sociedade. E o Senhor me falou isso. Então, faça seu melhor trabalho. E eu comecei a pesquisar, a trabalhar, a falar. Ganhei muitas pessoas para o Senhor naquele tempo. Orei muito, abençoei muita gente. Mas o Senhor me colocou lá para me guardar dos meus sentimentos, da minha vida. Então, lá era uma cidade de refúgio para mim. Eu aprendi muito com aquelas pessoas, com aquelas mulheres, com as pessoas que eu trabalhei lá, né? Eu trabalhei com diretores maravilhosos, pessoas, guardas, carcereiros maravilhosos, pessoas assim de Deus. Então, eu tenho recordações maravilhosas daquela estação, onde eu fui bênção e fui muito abençoada pelo Senhor. Fazendo o quê? Falando sobre aulas mesmo, matérias, mas sempre a minha vida transbordava do Espírito Santo. Então, qualquer aula minha, ela se torna o quê? Cristocêntrica, porque Cristo está dentro de mim e é o centro do meu viver. Quantos anos que você trabalhou? Eu trabalhei lá 4 anos, 4, 5 anos. Contando o estágio, quase 5 anos. Muito bom. Muito legal, né? Muitas experiências, viu? Dá um outro podcast. É verdade, é muita experiência. Muita experiência. É uma coisa, né? Eu nunca tive oportunidade de editar um livro meu, mas eu tenho memórias que eu escrevi quando eu morava em Tomar do Jeru. Eu tenho muitas memórias lá do presídio que eu anotei. Não existe nomes, claro, mas existem pessoas reais que eu toquei lá dentro, que eu anotei. E eu também tenho 3 livros infantis que ainda não foram publicados, mas, se Deus quiser, vai ser, né? As Aventuras de João. Educadora, coordenadora de projetos. E escritora também. Escritora. É legal falar que a gente tem falado com os jovens muito a respeito de assumir a sua missão, né? E é legal que quando você assume a sua missão, você vê pela história da minha mãe, né? Quando você assume a sua missão, né? Você tem entendimento de quem você é, primeiramente. Quem você é em Deus, a sua identidade. E você assume a sua missão. Então, a minha mãe falou, cara, minha missão é isso, sabe? É manifestar a vida de Cristo através daquilo que Ele me entregou como talento, como dom, né? E quando você está dentro da missão, Deus vai te posicionando em lugares que parece que é bizarro, que parece que é loucura. Mas que você precisa Exatamente, é o lugar que você precisa estar. Eu tô lendo um livro agora, que é do Tel Hayashi, e ele fala sobre justamente sobre estações. E ele fala que Deus ele precisa te colocar nessas situações que parecem muito adversas, muito incomuns, justamente para ele te dar, ele fala unção, para ele te dar uma unção nova. Algo que você ainda não acessou. Então, assim, tá dentro da mesma missão, mas existe uma parcela nova que você pode acessar, mas que precisa desse estágio, dessa fase. Uau! É o filho da mestre, né? Não, bem... Isso é prático na minha vida. Você falando, né? Não tive oportunidade de ler esse ainda, mas isso é uma prática na minha vida. Deus vai... depois. Tá bom. Eu pego lá no seu quarto. Então, assim, é isso que eu tenho vivido. Até o apóstolo Cristiano, né? Ele fala assim que propósito é o caminho do nosso dia a dia. E eu acho assim, essa definição altamente verdadeira, real, realista, sabe? Porque as pessoas, elas ficam a vida inteira aí procurando seu propósito. Ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu, quando eu era criança, adolescente, jovem, eu tinha isso também. Porque eu fui ensinada assim. Eu falava, meu propósito é ser missionária. Eu vou para outros países, né? Eu tinha o alvo de ir para a Argentina na época. Quando eu era jovem, adolescente, eu queria ir para a Argentina, para a Patagônia. Porque a minha igreja tinha missão lá,
tal. E então a gente achava que Você só enviou uma representante pra lá, então, né? verdade. A gente achava que só era missionário aquele que saía e ia para algum lugar. Hoje nós temos entendimento que eu sou um missionário, porque missionário é que ele tem uma missão em qualquer lugar. Então, hoje eu vivo isso, é o propósito, né? Quando eu estou terminando meu dia, por exemplo, eu sou professora de 2 primeiros anos de manhã e 1 segundo ano à tarde. Eles não são nada fáceis, eles são assim, crianças maravilhosas, mas são crianças, conversam o tempo todo, brinca, né? Fala coisa que não deve, e estão ali aprendendo, e eu quero ensinar. Aí eu estou lá já na minha oração da noite e pensando, às vezes eu dei uma palavra, eu fui dura, e pensando, ai, Senhor, essa criança, ela precisa me ouvir melhor, ela precisa ouvir o Senhor melhor. Né? Então, por quê? Porque é o caminho, é o meu propósito, é o meu caminho, é o meu dia a dia, sabe? Ou trabalhando, ou limpando a casa, ou cuidando do meu filho, sabe? Aqui na igreja, fazendo aula para o departamento infantil. A célula, que eu amo de paixão, sou apaixonada pela célula. Assim, eu trabalho em célula desde o meu começo do meu ministério. Então, muitos anos. Só parei na pandemia, porque eu não podia, né? Uhum. Mas por quê? Porque é onde você está com as pessoas ali na mesa, conversando, trocando ideia, tirando dúvidas, buscando no Senhor. É a proximidade, né? Proximidade. Muito legal, né? Então, eu vou entrar em outro assunto agora, Maurileia. Pode falar. Como educadora, né, hoje, na nossa nação, não só na nossa nação, né, no Brasil, mas no mundo todo, a gente vê uma revolução cultural no aprendizado, né, nas escolas, nas instituições. Você que já dá aula, né, há bastante tempo, como você encara, por exemplo, essas mudanças que acontecem, né, tanto nos materiais escolares quanto nas regras das escolas, né? Então, houve muitas coisas que se alteraram, até questão de cultura, comportamento, o próprio aprendizado, né? Foram inseridas muitas coisas novas nos materiais didáticos. E isso, assim, eu não estou falando necessariamente de... como que fala? Não necessariamente de coisas ideológicas. Estou falando de matérias, né, reais. Sim. Então, como que você acompanhou essa evolução na educação aqui no Brasil e como você lidou com isso? Porque tem muitos professores que são professores há muito tempo e não acompanharam isso. Então, assim, quer dar aula como se dava antes. Então, assim, hoje tudo mudou. As pessoas mudaram, os alunos mudaram. As escolas mudaram. E então, como que você se adaptou e como você construiu, por exemplo, o seu método de aprendizagem, o jeito que você dá aula? Como que isso aconteceu? Então, eu vejo assim, é uma pergunta muito inteligente essa, que a pandemia, ela veio... ela veio trazer, a pandemia, ela veio... eclodir, né? Vamos à fala aí do apóstolo Cristiano. Ela veio trazer, assim, uma mudança de era. Eu acredito assim, tá? Assim como houve a mudança lá da Idade Média para a Idade... as transições, as transições, e depois a Idade Contemporânea, a Idade Moderna, né? E hoje nós estamos na era tecnológica, vamos colocar assim, a pandemia, ela explodiu isso. Já vinha vindo, as pessoas já estavam adaptadas aos computadores, né? Aos tablets, os celulares, já vinha vindo, mas isso não tinha entrado nas escolas, né? Nas escolas de maneira geral. E o que aconteceu? Quando teve a pandemia, 27, se eu não me engano, de março, né? E fecha tudo. E aí, tinha que fazer Zoom, aula online, e ninguém sabia, tá? Ninguém sabia, nem os jovens, nem os professores mais antigos. Até hoje, você vê professor na pós-graduação, quer dizer, doutores e mestres, eles estão lá com as anotações, porque não sabe ainda se movimentar.
movimentar. Os professores, eles são uma categoria, assim, que eles não tiveram essa inserção, sabe? Eu vejo assim, pelo menos são as pessoas que eu convivo. Todos têm dificuldade. Todos, a maioria. Ai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, todo mundo foi aprendendo, né? E aí, foi modificando. Nós temos aqui na casa uma educadora, a Rose, que é uma pessoa excepcional. Eu amo de paixão a Rose. Ela é gestora, ela é professora na Rede Pinda. Então, a Rose me ensinou muita coisa nessa época. Eu ligava para ela e falava, Rose, como que eu faço uma aula? Como que eu faço isso? E aí eu fui aprendendo junto com meus filhos lá, gravando e tal. Então, primeiro, a pandemia estourou isso. Todo mundo em casa, e a maioria dos professores não tinham condições para a tecnologia. As escolas também não tinham. Estrutura, né? Estrutura. Foi uma correria. As escolas... Estou falando das escolas particulares, né? Porque as escolas públicas também não tinha. Agora que tem computador na sala dos professores, as duas escolas que eu trabalho têm, né? Então, agora tem. Agora está assim, desse jeito. Mas não tinha. Então, tem escola, por exemplo, posso citar o Marilac, que foi uma escola que acho que foi uma das primeiras que começou a transmitir a aula ao vivo. Né? Mas, mesmo assim, os professores ficavam lá, como a gente, no primeiro, quando faz aqui, como chama, a intercessão de manhã, né? Que você entra no ar, assim, você não sabe quais são os pedidos de oração, como é que você vai fazer. Os professores eram a mesma coisa. As crianças não paravam, que eu dei aula online, você estava falando assim, a criançada voando assim. Ô, fulano, vamos lá, filho, senta aí. Entendeu? Nem a criançada sentava, nem a gente... acabava o tempo, né? Era 40 minutos de Zoom, pá, acabou. E agora? Não falei metade. E as tarefas? Então, os professores tiveram dificuldade, os alunos, as escolas. E aí você perguntou de mim, né? Eu tive muita dificuldade, tenho até hoje, não nego, na parte... tecnológica, né? Graças a Deus tenho a Bia, tenho o Rafa, né? Tenho dificuldade, mas eu sou uma pessoa que Deus é uma graça de Deus, eu tenho um coração ensinável. Então, eu nunca parei na minha vida. Eu já fiz pedagogia, agora não preciso mais estudar. Não, vamos fazer uma pós. Eu já fiz a pós para psicopedagogia. Não preciso. Não, vamos estudar neurociência. Mas agora os pais, eu tenho que trabalhar com os pais. Vamos estudar psicanálise para poder entender, para poder explicar. Entende? Deus sempre falou assim, mostrou para mim, dá mais atenção para aquele aluno, para aquele. Então, eu sempre trouxe para perto os alunos com dificuldade em todas as salas de aulas que eu trabalhei. E aí o Senhor moveu isso na minha vida. Hoje eu trabalho, eu tenho cases de sucesso, né? Os alunos que eu alfabetizei, alunos que eu trabalhei matemática, alunos que eu trabalhei com ciência fonológica, alunos que eu ajudei, né, com o meu trabalho particular, os professores. Então, eu fui criando o meu método de trabalho. Então, o meu método é o quê? É baseado no amor, é baseado no que a criança sabe, ou o adulto, para poder continuar. Porque os professores, eles falam assim, por exemplo, um professor entra no 7º ano, aí ele fala assim, eles não sabem fazer conta de dividir, eles não sabem tabuada, eles não sabem fazer um texto. Ensina. E essa é a dificuldade. O adolescente, a criança, vai continuando, sem saber. Porque cada um quer ensinar a sua parte. Ele não quer ensinar o que o aluno precisa para aprender. Então, eu vejo que a minha metodologia é essa. Eu ando conforme a demanda. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho um aluninho, o Tiago. O que o Tiago precisa? O Tiago precisa disso. Então, eu vou trabalhar o Tiago no que ele precisa. Não naquilo que eu quero ensinar para o Tiago.
certo? Então, eu acho que precisa melhorar muito, mas os professores estão aí se esforçando muito para isso, as escolas buscando, né? O governo também buscando melhorar a cada dia, e a gente tem que continuar. Mas nós estamos numa transição, Gabriel. Então, nós só vamos ter certeza das coisas daqui a 10 anos, 20 anos. Aconteceu uma pandemia e mudou, e todos os professores tiveram que estudar mais, né? Então, por exemplo, a pedagogia ativa, né? O que é a pedagogia ativa? É o aluno estudar antes e tirar as dúvidas com os professores. Tá? Isso começou assim, muitos professores já faziam antes, mas isso veio à tona agora. Metodologia ativa, como trabalhar o aluno, se é através de problemas ou se é através de projetos, né? Hoje nós discutimos muito mais sobre isso. Antigamente não. O professor pegava o livro ali, ia para a lousa, pronto, é isso, acabou. Hoje ele precisa aprender. Isso entra naquele ponto da educação padronizada. Então, assim, é o que nem você falou, cada professor, né, dependendo do professor, obviamente, quer dar ali a aula do conteúdo dele, do 7º ano, do 8º ano. E assim, só que é um padrão. Então, assim, existem 30 alunos em cada sala, 40 alunos em cada sala. Eles não estão no mesmo... Não. Então, assim, eu acho que entender... Essa isso é o pulo do gato. Isso é o ponto-chave de ser professor. Antigamente, gente, eu aprendi isso no magistério. Olha, né? A Maria Helena Lisboa foi minha professora de didática. Eu aprendi assim, que a sala era dividida em 4 quadrantes, né? Então, 25% eram excelentes, 25% eram bons alunos, 25% era regular e 25% era péssimo. Isso não existe. Como que existe uma matemática para isso? Uma estatística. Mas isso a gente aprendeu e ela também ensinou porque ela aprendeu dessa forma, porque era dessa forma. Então, isso que nós estamos vendo hoje, essa transição, ela está mudando, os pensadores já estão pensando faz tempo, mas é difícil a pessoa mudar. Olha, eu dava aula sentada, hoje eu dou aula andando. Eu não tinha vídeo, hoje eu tenho vídeo, eu tenho o notebook. Entende? Hoje tem muito mais. Você pede para o aluno, olha, vamos ver aquele filme, vamos assistir aquele filme para você puxar o entendimento. Até por conta da estrutura mesmo, né? Hoje as escolas têm mais acesso a projetores, televisão, sim, que acabou auxiliando. Você falou dessa transição tecnológica. Mas como foi para você lidar com a mudança comportamental dos alunos? Porque, assim, eu vejo uma diferença gritante. Por exemplo, eu tenho 19 anos, a minha irmã, a Elo, ela tem 13. Ela está no 7º ano. E, assim, o 7º ano dela, numa escola municipal, igual quando eu estudei no 7º ano, é muito diferente. Então, assim, o comportamento dos alunos é diferente, a escola é diferente. Como foi para você? Então, assim, num espaço de 6, 7 anos, mudou tudo. Então, mas o conhecimento. Por exemplo, a explosão da internet também. Quando no meu tempo, as pesquisas eram feitas na biblioteca. Né? Na biblioteca, na minha casa tinha Barça, gente. Né? Então, eu tinha Barça. Meu pai priorizava a educação. Não é o Barcelona. Barça era um conjunto de livros, né? Uma enciclopédia. Então, mas os trabalhos eram feitos nas bibliotecas. O aluno tinha que ir lá na biblioteca, pedir o livro, copiar, fazer, né? Então, ele ia aprendendo ali. Depois, o professor, na sala de aula, ampliava ali o que ele estava aprendendo e tal. Hoje não. Hoje o aluno ele tem acesso ao Google lá, né, e outras plataformas tal. Ele quer saber o que é Guerra Fria, por exemplo. Veio na minha cabeça. O que é Guerra Fria? Muitas vezes ele não vai perguntar para o professor, o que é Guerra Fria? Ele já vai lá no celular, Guerra Fria, no YouTube, já vê o que já vê vídeo, já vê isso, vê aquilo. Então, isso é conhecimento. E esse conhecimento, o conhecimento, o que ele faz? Ele abre os olhos. Sim. Então, a criança hoje, ela é muito mais... o adolescente hoje é muito mais... Por exemplo, antes do que era, né, há anos atrás.
a adolescência, ela era dos 12 em diante. Hoje, com 10 anos, né? Vai para o departamento infantil, é pré-adolescente. Foi modificando os termos. Mas por que modificou os termos? Porque as pessoas foram modificando o seu comportamento. Então, hoje, as crianças, elas têm, infelizmente, eu acho, muito acesso assim, sem alguém, um adulto estar perto, né? Elas sabem de tudo. Há um clique ali. Então, isso mudou os comportamentos. Então, o conhecimento, né, esse conhecimento global, geral, bom e ruim ao mesmo tempo, ele ampliou a cabeça ali das crianças e dos adolescentes. Outra coisa também, família. A família, né, ela mudou, infelizmente. A família mudou. A família está perdendo a mão. Porque antigamente a autoridade estava sobre o pai, sobre a mãe. Hoje, né, as crianças não respeitam ninguém. Então, para você, muitos professores hoje estão estressados, estão com burnout, estão com isso, com aquilo, com aquilo. Por quê? Porque ele vai com uma boa intenção, ele se prepara, ele chega lá e ele não consegue. Por quê? Porque não há vontade de aprender. Agora vai também, porque a criança, quando ela está, ou adolescente, lá no Google, ela acessa o que ela quer, como ela quer. Na escola, não. O professor, ele tem lá o seu conteúdo, seu plano de aula, entendeu? Então, esse comportamento é desafiador. Sim. Eu não vou dizer que é fácil, não. Isso impacta também na formação de professores. Então, assim, hoje a gente vê uma tentativa desesperada, né, das organizações para ter mais professores. Né, se eu não me engano, hoje uma das notas de corte mais baixa do Enem, por exemplo, é para pedagogia. Então, assim, porque hoje não é estimulado isso de ser professor, justamente por essa questão, porque parece que está mais difícil. Então, assim, é mais estressante, né, exige mais esforço, você cansa. Então, assim, é como se ficou pior. Assim, não melhorou, né? Mas, então, assim, desestimula a nova geração de professores. Os professores, eles esperam que os alunos cheguem, então. Seria bênção, né? Chegar todo mundo igual, todo mundo sabendo a mesma coisa. Todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Todo mundo com a família bonitinha, lá certinho. Seria bênção, mas não é a realidade. E, infelizmente, os professores, eu acho que eles esperam, né? Eles esperam isso. E aí, esse padrão. E aí chega na sala de aula. E não né? É a realidade. Então, a realidade é outra. Aí você perguntou como que eu lido com isso, como que foi a transformação, como que. Né? Eu lido todos os dias com isso. Todos os dias. Não estou sendo espiritualista, não é isso. Mas eu oro todos os dias. Para que os meus alunos aprendam, para que eu consiga passar aquilo que eles precisam, né? O que eu preciso conversar com eles. Hoje, eu tinha aula de ética, eu queria falar para eles do Natal. Mas eu comecei falando o quê? Do respeito. O que é Natal? Aí até surgir o nascimento de Cristo, ó. Primeiro presente, é luz, é pisca-pisca, né? Aí uma aluna falou, opa, é o nascimento de Jesus. Eu falei, uau, isso mesmo. Mas aí nós começamos com respeito, porque na sala tem uma aluna islâmica, né, que os pais... Aí eu perguntei, como que é na sua casa? Como que é feito? Então, comecei com ela e fui mostrando para eles lá que cada pessoa comemora de um jeito, mas ficou muito claro o maravilhoso Cristo da minha vida, sem palavras que ofendam, sem proselitismo, vamos colocar assim, né? Então... todo dia eu lido com isso. Todo dia eu oro, todo dia, Senhor, me dá graça, Senhor, como que eu faço isso? Senhor, qual é a prática metodológica que eu tenho que usar aqui? E é isso. Sabe o que é mais interessante? Você começou falando assim que o seu alvo era servir pessoas. Sim. E você contou toda essa jornada, né?
E principalmente agora falando de como educador, isso ficou ainda mais claro. Então, assim, você buscou se desenvolver para servir. Você estudou para servir. Sim. Então, assim, e é uma mentalidade que todos nós deveríamos ter, né? Então, assim, você não se desenvolve para si mesmo. Você desenvolve para o outro, para que o outro possa se desenvolver. Então, assim, eu admiro muito o seu trabalho. Uma coisa que eu penso no futuro, né? Quem sabe, talvez eu ser um professor técnico. Uau. De talvez universidade ou curso técnico. Eu penso nisso, cara, sabia? Isso aí. Eu acho legal esse negócio de dar aula. Assim. Pior que você tem jeito, cara. Não, que isso. Só pra contar pra vocês, ele me ensinou a ter coragem pra dirigir, viu? Não, Porque eu já tinha tirado carta. Aí ele precisava de um empurrão. Eu tive o prazer de ser a primeira carona. Na primeira Cara, vez eu dirigindo de fiquei feliz. carta. E não precisei pagar Uber. Mas é muito Queria legal até mesmo. contar uma experiência aqui do departamento infantil, né? O Rafa, a profissão dele, vocês sabem, ele trabalha na casa, no Sonho de Deus, ele é fotógrafo, ele trabalha edição de vídeo, essa parte de mídia, né? Tá certo a palavra? Mídia. Mas o Rafa, ele serve no departamento infantil. E as crianças, a casa, elas amam o Rafa. O tio Rafa. Tio Pimenta. Tio Pimenta. E aí eu fiquei observando, né, lá em casa, como que o Rafa prepara as aulas para o departamento infantil. Então, ele lê a lição, aí ele pensa como, né, que a criança vai entender, ele sempre traz alguma coisa, ou ele traz um teatrinho, ou ele traz alguma coisa. Ele traz alguma coisa para que a criança, ela entenda, né, a mensagem que ele vai passar para elas. Então, eu vejo o Rafa como um excelente professor. Por quê? Porque ele pensa no aluno e ele faz o melhor que ele pode. Então, eu vejo você também, Gabriel. Quando a Elô chegou, eu tive a honra, né, de ajudar a Elô, de trazer a Elô, porque ela tinha a idade, né, e não tinha o nível escolar para a idade dela. Então, eu trouxe a Elô para o nível que ela estava na escola, né? Então, leitura, interpretação de texto e matemática. E eu mandava umas atividades para você, né? E você que passava para ela. E eu perguntava, e Elô, tá aprendendo? Ah, tá, o Biel é jóia, ele explica igual a você, ele se preocupa. Por quê? Você também se pôs na posição da Elô e abaixou, sabe, no nível dela, para entender como que a Elô pensa, e ensinou. Então, eu vejo que você também é um bom professor. Sabe o que é mais legal? A Elô, ela chegou, né, em 2022, em setembro, dia 30 de setembro. Estava no último bimestre. E a gente teve que entrar num acordo com a escola lá, porque, assim, as notas dela, né, antes dela vir morar com a gente, eram muito ruins. Então, assim, média 2, 3. E, né, a gente fui o professor particular dela ali, lá em casa, por um tempo, né, por mais de um ano, né, acompanhando ela, assim, todo dia, chega da escola, faz, né, final de semana, tarefa, prova, estuda junto. E hoje ela estuda sozinha. E eu ainda... Cara, é até difícil explicar, porque, assim, a minha irmã só tira 10. Ela é excelente. As notas dela é 8, 9, 10. Ela chega em casa, em prova de matemática, em prova de português, que ela tinha dificuldade. Ela falou assim, achei fácil. Então, a excelência já estava dentro dela. A matemática, a língua portuguesa, o aprender já estava dentro dela. Tinha que ter alguém que ativasse, que falasse assim, você pode, você é inteligente, você consegue. Ou quando o meu aluno Tiago, quando ele chegou para mim, no começo do ano passado, eu fui professora, sou ainda professora particular do Tiago, e a mãe dele falou assim, tia Mauri, ele tem muita dificuldade em matemática, ele não sabe nada. E eu comecei a trabalhar o Tiago, na primeira aula eu falei, nossa, mas você é
tão inteligente, você sabe sim. E comecei ali a trabalhar com ele, no comecinho mesmo, números naturais, e vamos lá, e adição com reagrupamento, e vamos, tabuada, e vamos. Hoje, o Tiago só tira 10. Hoje, e o ano passado também. Por quê? Eu só ativei algo que estava dentro dele. Então, o bom professor, né? Nem me sinto tão boa assim, mas o professor que Deus chamou, ele precisa ter, olha, autoridade, ele precisa ter metodologia e ele precisa ter amor. Sem essas 3 coisas, ele pode ser PhD, ele pode ter estudado no exterior, ele pode ter estudado, sabe, EAD, tanto faz. Ele precisa dessas 3 coisas. Aqui na casa, aqui no Sonho de Deus, a gente tem uma frase que a gente menciona em muitas mesas, que é amar ao ponto de se interessar. E é assim, eu acho legal destacar que acho que em todas as profissões, em todas as áreas de atuação, até mesmo dentro da igreja, você precisa saber qual é a linguagem que você está falando com as pessoas. Então, por exemplo, a gente falou sobre estações aqui, sobre eras. E a gente sabe que tudo tem era, tudo tem uma forma de se comunicar. A minha área, por exemplo, é a publicidade. E até se você for estudar, por exemplo, na área de marketing, tem as eras do marketing. O mesmo marketing que é feito hoje está longe de ser o marketing que foi feito pelo Henry Ford, né, lá em 1900 e tanto, né, não vou lembrar agora. Então, hoje a gente está na 6ª era do marketing. Por quê? Porque agora entrou a inteligência artificial. Então, mudou tudo, sabe? Então, saber compreender qual é a linguagem que você está falando com as pessoas hoje para que seja eficaz. Porque senão a sua mensagem não vai fazer efeito nenhum. Não vai fazer o efeito... o efeito certo, na verdade. Nunca é o que você fala, né? É o que a pessoa entende. Mas é a forma como você fala. Pastor Insano falou isso pra gente, né? Quando a gente estava aqui. Então, assim, como professora, né? É que nem você falou, é buscar fazer o aluno entender. Tem uma coisa que eu só fui entender depois que eu saí da escola. Poxa vida, se eu tivesse entendido isso quando eu era aluno... Eu queria transformar a escola. Tinha... Todo aluno, né, em algum momento da jornada escolar, universitária, tem umas matérias que, assim, né, por que eu estou aprendendo isso? E, assim, o aluno acaba tendo essa mentalidade. E aí, depois, eu fui escutar um professor falando que a escola é uma formação. Então, assim, você você está aprendendo lá matemática, cálculos extremamente complexos. Não é para você usar aquilo no dia a dia. É para provar para você que se você aprende aquilo, você aprende qualquer coisa. Só que eu acho que não é explicado isso. Às vezes o aluno não sabe, às vezes o próprio professor também não tem essa mentalidade. Então, assim, não é explicar para o aluno assim, cara, olha, faz isso, estuda isso. Se você conseguir fazer isso aqui, você faz qualquer coisa. Mas não é tipo, aprende, decora e próximo. E aí, se o aluno não aprende, ele se sente incapaz. Ou ele não tem a vontade suficiente de aprender, ele não tem aquela coisa, não, eu vou aprender esse negócio. Não tem isso, porque ele pensa assim, eu não vou usar. Então, não assim... vou conseguir, no meu caso, eu sou alfabetizadora. Né? A minha formação, sou alfabetizadora. Então, tudo parte da alfabetização. O grande cientista e o maior que existe hoje, ele foi alfabetizado lá atrás. Né? Ele entrou para o mundo das letras através da alfabetização. E eu acho que é o que mais deficiente hoje na escola básica é isso. Porque exatamente o professor ele quer levar, quer ensinar, mas o aluno ele não sabe que ponto que está ou como começar. Né? Então, é isso. Eu amo alfabetizar, eu amo esse tempo, assim, esse final de ano, assim, a gente começa com as crianças sem dente, né? Que é a faixa etária do meu, com o dentinho caindo durante o ano, e agora, no finalzinho do ano, os dentinhos estão aparecendo, assim, tem uns que já estão com o dentinho aparecendo, e eu sempre, quando eu entrei para dar aulas, eu amo a alfabetização, e eu sempre olho, quando começa, os dentinhos, né? Que ponto que está?
porque chega no final. E as crianças, hoje eu estava corrigindo minhas provinhas lá, vendo, nossa, que belezinha, os textinhos, como... E isso é muito legal para gente, para mim, como educadora, alfabetizadora, como professora. Mas eu queria deixar essa mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, que a maior experiência... Hoje eu acordei, eu falei, Senhor, o que eu vou falar lá no podcast? O que eu tenho para falar? E veio na minha mente, um dia, lá em Jeru, em Tomar de Jeru, a gente tinha falado de Jesus para uma moça que estava com câncer na garganta. E nós oramos, ela foi para o tratamento lá e foi curada, assim, não deu mais nada nos exames dela. E aí... ela encontrou a gente na praça, a gente estava indo para casa, encontrou a gente. Ai, eu queria falar para vocês, queria dar um abraço. Nossa, meus exames chegaram, não tenho mais nada e tal. E eu fiquei olhando a moça falando ali, né, com toda aquela alegria. E ela falou assim, mas o mais importante é que eu conheci Jesus através de vocês. E eu fui para casa... com aquela sensação, sabe? Eu estava com saudade do meu pai, com saudade aqui na época era Evangelho Pleno, né? Mas saudade da igreja, saudade do apóstolo L, saudade dos meus parentes. Cara, era muito... A cidadezinha lá era muito pequenininha, não tinha nada para fazer, assim, de igual a Taubaté, mas... De atração, né? Aquela sensação no espírito, sabe? De ganhar pessoas para Cristo. Não existe nada. Nada. É insuperável. Até o dentinho das crianças, as crianças que chegam no começo, são pré-silábicas, não sabem nem a letrinha, e hoje estão alfabéticas, escrevendo frases, pequenos textos, que é a minha turminha, não se compara a ganhar uma alma para Cristo, a ensinar algo, a orar por alguém e ver a pessoa ser curada. Sabe? Alguém me perguntou brincando assim, qual o maior milagre que você já viu? Né? Foi antes de começar. O maior milagre que eu já vi, a salvação das pessoas. A mudança. Um que era bêbado e hoje não é mais. Sabe, ouviu a Cristo. O casal que estava separado e hoje não está mais. As crianças... A mudança, sabe? De amar Jesus, de querer obedecer. Isso é a melhor coisa que existe. Muito legal, né? Cara, que legal, né? Até, mãe... Diga, meu filho. Conta pra gente... Gente, aí quebra. Mas vamos lá. Tem alguma experiência também que você tenha vivido nesses anos de caminhada, né? Que foi incrível, assim, uma experiência sensacional que você viveu com Deus e que você poderia compartilhar com a gente? Olha, eu vivo muitas experiências com o Senhor, né? Mas uma experiência, assim, bem... Eu vou contar da semana passada. O Senhor fala muito ao meu coração através da palavra. O Senhor fala através das pessoas, né? Eu sou aqui da casa, então o profético é forte na minha vida, tal. Mas Deus tem um particular na minha vida, assim. Quando eu falo com o Senhor, Senhor, fala comigo. E eu sonho com a voz da pessoa, né? Então, com a voz de alguém falando. Eu já sonhei com o apóstolo L. Um dia eu vim na igreja... e eu queria falar com o apóstolo Hélio, eu queria uma resposta. E ele estava ocupado e eu não consegui falar com ele. Aí eu cheguei em casa, eu fui dormir à tarde, descansar, e sonhei com o apóstolo Hélio falando comigo, olha, eu orei a Deus e a resposta para você é assim, assim, assim. Então, Deus, Ele é muito tremendo na minha vida, com coisas muito simples. Mas é o que o apóstolo Cristiano fala, né? No caminho. E há umas 2 semanas atrás, eu estava, assim, buscando a Deus em oração, com meu coração, confesso, até angustiado, querendo resposta. E eu estava em casa, gente, lavando louça lá, varrendo, sei lá, eu estava fazendo serviço de casa. E eu escutei a apóstola Leila falando a palavra Anatote. Assim, do nada. Não foi dormindo, escutei.
E aí eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo essa palavra? Aí eu parei o que eu estava fazendo, larguei a vassoura lá, a louça, sentei e falei, Senhor, eu sei que é o campo de Anatote, lá de Jeremias. Eu sei, está lá. E fui procurar, né, Jeremias, se não me engano, 32, e li de novo lá. Nossa, Senhor, que lindo, Jeremias lá, comprando o campo de Anatote, algo profético. E eu me lembrei de uma pregação da apóstola Leila, ela falando sobre isso. Mas Deus falou assim para mim, Anatote. E aí eu abri o Google, gente. Vamos lá, Anatote no hebraico. E o que é Anatote? É oração respondida. Então, são essas experiências que me encantam com esse Deus maravilhoso. Cara, tô lá varrendo a casa, orando a Deus, Senhor, quero uma resposta. E vem na minha cabeça, Anatote. Aí eu vou ver lá no Google, em hebraico, o que é Anatote? Oração respondida. Aí eu larguei tudo, Senhor, o Senhor está respondendo minha oração. Senhor, olha, e as coisas vão se encaminhando de maneira tão simples. Tão simples. Então, eu não tenho nada muito uau para contar para vocês, mas eu tenho um dia a dia de coisas abençoadas, um dia a dia, um caminho, um cotidiano onde Deus fala, Deus se mostra, Deus, sabe, consola. Já tive muito choro, sabe? Mas a Bíblia fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é nisso que eu creio. A minha esperança é Cristo. É um testemunho, acho que, de família, né? Cara, eu tô gostando muito de estar aqui, porque a história da minha mãe, pra mim, é uma história fantástica. Pra mim, todo mundo tinha que conhecer a história da minha mãe. E das experiências que ela teve. E até a minha mãe... Acho que em todas essas estações que a gente tem falado tanto nesse episódio, todas as fases, né? Deus foi falando com você, falando com a gente através de sonhos, através de visões, através dessas experiências que parecem pequenas, né? Mas Deus sempre foi apontando. Dá tempo de contar mais um? Conta. Queria contar uma experiência, assim, que quando meu pai faleceu, né? Aí, meu pai faleceu na sexta-feira, de madrugadinha, assim, bem no comecinho do dia. E na quarta-feira à tarde, eu deitei para descansar, porque era janeiro, né? Eu estava de férias. E eu deitei para descansar e sonhei com meu pai. Sonhei que meu pai parava na porta da minha casa e falava assim, me chamava, né? Ru, que meu apelido é Muru. Ru! Aí eu saía lá e meu pai falava assim, nossa... Eu tive que entrar, porque olha essa parreira de uva aí da sua casa, né? Melancia na parreira de uva. Aí eu olhei assim no sonho, era a parreira de uva, só que com melancias. E eu falei, nossa, como assim essas melancias na parreira de uva? Aí meu pai falou, no sonho, é a bênção do Senhor na sua vida. É a bênção do Senhor. Você plantou isso. Foi você que fez. Aí, nisso, eu me via no canto, assim, porque era a casa, né? Tinha 4 colunas. Aí, eu desenterrava a coluna, eu me via mais jovem. Como jovem, com roupa do lado de jovem, plantando, arrumando ali. Aí, eu ia para outra, desenterrava, assim, era minha roupa de jovem, era eu mais jovem, e ali. E meu pai falou, pode olhar, foi você que plantou. E Deus, isso é a bênção de Deus na sua vida. A bênção de Deus vai ser sempre abundante na sua vida. E aí, eu acordei e fiquei, nossa, que sonho maravilhoso. E eu encontrei com a Fernanda, do Alain, né, no salão da Sheila. Eu falei, Fê, eu tive um sonho com meu pai. Assim, isso falei para ela no mesmo dia, acho que na quinta-feira cedo. Um sonho, ela falou, tia, que lindo, é paternidade na sua vida. Olha, Deus abençoando você. Aí, na sexta-feira, meu pai faleceu. E eu tenho isso escrito num caderninho que a Paty me deu. E eu escrevo lá palavras, né? Todo ano, a palavra do ano, eu escrevo lá qual é a palavra do ano, o que eu espero do ano, coisa de quem gosta de escrever, né? E nesse dia eu escrevi o sonho. E quando amanheceu na sexta-feira, o meu pai teve um infarto, era 3h30, 4h da manhã, e morreu às 6h da manhã.
E assim, meu pai faleceu, claro, eu senti muito, fiquei muito triste, né? Mas Deus usou um sonho para mostrar ali meu pai dando uma palavra final na minha vida de bênção, que eu tinha a bênção abundante do Senhor. Então, esse Deus não é brincadeira, não. As experiências cotidianas com esse Deus, a gente precisa cultivar isso. E é isso que eu queria deixar para vocês. O Gabriel tá sorrindo. Não, é legal. Muito legal, eu né? gosto de Muito escutar. bom, muito bom. E aí, Gabriel, que Vamos mais? pro bate-bola? Vamos pro bate-bola, nosso quadro do No Alvo. Quadro incrível. E eu quero começar agora. Pode começar. Desde Mãe, o começo do podcast, Pra eu gente estou com explicar- essa dúvida. pra gente explicar o bate-bola, a gente vai dar um tema e você responde de forma rápida. Assim, Uma palavra pergunta. ou... Não, você pô, responde. uma frase. Tá, entendi. Você falou que estudou música, que a música esteve presente. Sim. Agora me fala, qual que é o estilo musical favorito da Maurileia? Então, eu sou eclética. É mesmo? Eu gosto de tudo. Mas eu sou fã do Renascer. Né, Rafa? Eu Minha mãe gosto gosta do Renascer Praise. Muito bom. Mas eu sou eclética mesmo. Eu gosto até de rádio, né, Rafa? Porque eu gosto de ouvir música sem saber qual é a que vem, né? Então, eu gosto. Conhecer. Eu novos. gosto de tudo. Amo ouvir o Renascer, as músicas do Renascer fazem parte da minha vida, né? Amo as canções aqui da casa, né? E é isso, não tenho... Dentro- Se eu não fosse... Olha, no meu tempo, mulher não tocava bateria. Eu toco clarinete, né? Clarinetista. Mas se no meu tempo pudesse tocar bateria, eu amo percussão, bateria... Amo, de paixão. verdade. Olha só. Então, Tinha que esmarar. é uma coisa que, de repente, ainda vou aprender nessa vida. potencial. Você é clarinetista? Eu sou. É. Eu estudei na Fego, né? Estudei na Fego no tempo que... É escola de música, né? Mas com professores excelentes. Mas sim, por exemplo, você terminou a formação Terminei, do de clarinete, clarinete. terminei. Mas qual que é o instrumento que você fala assim, não, esse aqui é o que Ai, eu mais gosto? de ouvir, eu gosto de ouvir violão. e de tocar. Olha, violão eu estudei um pouco, mas não fui para frente. Na época eu estudava piano, né? Então, eu gosto... Um pouco quanto? Que você falou assim, piano não terminei, só fiz 6 anos. 6 anos, 6 anos, até o 6º ano, História da música, teoria, todas as matérias, canto, tudo eu fiz. Então, mas meu instrumento preferido hoje, eu gosto de ouvir música no contexto, eu gosto muito de orquestra mesmo. Né? Por que eu gosto do Renascer? As músicas mais antigas deles têm bem essa tomada de orquestra, bem dividido em vozes, né? Eu gosto bem... Eu e minha mãe, a gente tem um gosto meio diferente, assim, pra música cristã. Então... Porque, por exemplo, Vou contar, hein, eu Rafa? gosto de ouvir o quê? José Júnior, tá ligado? Uns caras mais intimistas, Não, assim, então, mais quietão. Eu gosto de aliviar a mente, assim, escutar música e tal, ficar alegre, né? O Rafa gosta daquelas músicas assim, Senhor, Senhor em sua presença. Qual que a gente tava ouvindo? A gente tava dentro do carro esses dias, eu tava dirigindo. Daí eu botei a música Uma Vez, do F-Hop. Aí ela falou, ai, Rafa, muda dessa música aí. Aí eu falei, tá bom. Agora, mãe, você como mestre, qual é um livro da Bíblia? Um livro da Bíblia. Olha, eu gosto das histórias do apóstolo Paulo, né? Eu acho que meu livro preferido é Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento, né? Claro, as histórias de Jesus, os evangelhos, para a gente entender, ver como Jesus nasceu, como ele viveu, tudo que tem nos evangelhos ali, eu acho top. Né? Toda vez que alguém pergunta para mim, como que começa a ler na Bíblia? Começa pelos evangelhos, a vida de Cristo. Né? Como Cristo ensinou, o que ele falou, o que ele fez, como que eram as amizades dele. Então, mas eu amo a história da igreja, então eu amo Atos dos Apóstolos, que conta o Espírito Santo, conta ali o trabalho, né? Os The Chosen lá. Então, conta aquele trabalho, como que seres humanos normais
continuar uma obra tão poderosa. E Cristo falou isso, né? Ele falou, olha, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. E aqueles discípulos, aqueles homens ali, Pedro indouto, João novinho, né? Lucas depois, quando veio Marcos, aquelas pessoas ali, os discípulos mesmo ali de Cristo, tal, tão normais, né? Pessoas tão normais modificaram uma geração, modificaram uma era, modificaram tanto. E às vezes a gente escuta o AP falando aqui que uma pessoa pode mudar o mundo. E é verdade. Uma pessoa pode mudar o mundo de alguém, pode mudar o mundo num contexto global. Então, eu sou apaixonada pela Bíblia, a história de Cristo, o Atos dos Apóstolos, né? Eu gosto de tudo, eu gosto da história dos reis lá, eu gosto do Antigo Testamento, as histórias, como eu sou professora de criança, eu amo as histórias bíblicas, né? Daniel, Samuel, tudo que tem lá, mas o meu preferido mesmo é Atos dos Apóstolos. É isso aí. Dentre, né, esses livros mencionados, qual é a história que você mais gosta, assim? A história que eu mais gosto... Olha, tem uma passagem da Bíblia que eu sou apaixonada. É assim, quando José morreu, José lá de Jacó, né? Lá no começo da Bíblia. Quando José morreu, ele falou assim, guardem os meus ossos, porque eu quero entrar na Terra Prometida. Está lá, no finalzinho lá, em Gênesis. Quando o povo entra, Moisés entra com o povo na Terra Prometida... quando eles saem do Egito, eles pegam a caixinha com esses ossos de José e levam junto. Essa é uma das passagens mais apaixonantes. Porque, olha, eles viveram 400 anos. E guardaram. O mesmo Deus, sabe? Eu acho a Bíblia... Por que ela é um livro apaixonante? Porque é um livro que foi escrito por... mais ou menos 40 pessoas, durante mais ou menos 1.500 anos. Então, pessoas diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes. E, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, assim, o espírito é o mesmo. Então, é por isso que eu acho apaixonante. Tudo é apaixonante na Bíblia. Agora é um tema, né? Poxa vida. Mas, por exemplo, você falou dos livros da Bíblia, né? Algumas passagens. E fora a Bíblia, tem algum livro que você leu e mudou a sua visão para algumas coisas? Que você fala assim, nossa, esse livro aqui foi um divisor de águas. Olha, eu gosto muito da Ressurreição do Apóstolo Cristiano. É um dos meus livros preferidos, assim. Né? Não é porque é aqui da casa, mas eu acho que eu li esse livro num momento da minha vida assim, fulminante. Então, foi um livro, assim, ressurreição. Eu li com tanta fé que eu ia ressuscitar de uma vida ruim que eu estava vivendo ali, né? Um momento difícil, uma estação complexa. Então, eu amo esse livro muito, muito, muito. O último livro que eu li agora foi O Poder da Escolha Certa, que foi indicação da Ana Paula Rocha, né, minha amiga querida. Foi o último livro que eu li agora. É um livro que fala... É um livro do pastor Barker, né? É um americano que é Poder da Escolha Certa. Ele mostra lá que dentro de nós, Deus está dentro de nós, a mente de Deus está dentro de nós e nós podemos tomar decisões corretas. E aí vem a pergunta, por que tanta gente toma decisão errada? Porque não ouve o Deus que está dentro de você. Então, foi um livro top. Até eu tive uma formação agora na prefeitura e eles pediram uma indicação de livro. Como foi o último que eu li, eu indiquei esse livro. E não é um livro de autoajuda, não é. Ele é um livro até complexo, a leitura dele, mas ele traz conceitos da palavra de Deus, conceitos assim de você entender que você é Deus está dentro de você e você tem condições de tomar decisões certas na sua vida. E a maioria dos nossos erros são cometidos porque nós tomamos decisões erradas. Né? Domingo, apóstolo Cristiano, até anotei aqui na minha
na minha agenda aqui, ele disse assim, quer ver? Sobre isso. Que o ser humano toma decisões por prazer imediato e não são confiáveis, né? Então, o apóstolo Cristiano falou isso. Na hora eu pensei, nossa, é exatamente o que o Barker fala no livro dele. Ele fala de uma mente, que nós possuímos uma mente, que nós entendemos que é a mente de Cristo e que, se você seguir a mente de Cristo, você só vai tomar decisões corretas. Então, toda vez que a gente se desalinha, é porque a gente não está ouvindo a voz de Cristo dentro da gente. Esse foi meu último livro. Muito bom. Eu tenho a nossa última pergunta do bate-bola. Maurileia, rapidamente, me fale, para quem está assistindo, quais que são os benefícios de ter Jesus na sua vida? Uau, os benefícios. Então, os benefícios de ter Cristo é esse cotidiano, essa vida de esperança. Né, Rafa? Nós já tivemos momentos em casa, o Rafa era pequenininho, a gente fazia o altar em casa, né? Ele é ainda, né? Mas ele tinha 10 anos, olha. Nós fazíamos o altar familiar em casa todos os domingos, né? Em casa sempre foi domingo, porque na segunda-feira a Gabriele fazia faculdade e tal. E a gente fazia todo domingo. E nós passamos uma fase que a gente não tinha o suco de uva para acompanhar o pãozinho, né? Tinha o pão e tinha água, às vezes. E teve dia que não tinha nem o pão, tinha bolacha, né? E a gente fazia o altar e fazia Santa Ceia. E aí mas era tão bênção na nossa vida, né, Rafa? Nós todos lá, eu, a Gabi, o Rafa e a Bia. Nessa época, a Gabi era solteira, morava em casa, a Bia não estudava fora e o Rafa tinha 10 anos. E aí, o pessoal daqui da igreja, da mídia, eles foram em casa entrevistar a gente, porque a gente era uma família fiel, né, no altar familiar. A gente tinha o nosso bairro lá, que espetava na porta da igreja tinha um mapa na parede que você fincava lá seu bairro, onde você morava. A sua rua. Um mapa de Taubaté. E a gente, né, a gente fazia mesmo e tal. E eles foram lá em casa entrevistar a gente, como que é para vocês, o altar, né? Daí eu falei minha parte, maravilhoso, a Gabriele falou, é um tempo que a gente tem em família, a gente pergunta, um ajuda o outro, minha mãe responde. Aí o Rafa ele tinha 10 anos, ele disse assim, era Tabata. Falou assim para ela, então, aqui a gente faz a Santa Ceia. Olha, a gente não tem, às vezes, suco de uva, às vezes a gente não tem nem pão, a gente tem a bolacha, mas a gente faz. Gente, daí na segunda-feira, nós recebemos tanto suco de uva em casa. Os irmãos da igreja mandaram suco de uva, mandaram pão. Eu lembrei agora, eu falei no vídeo que a gente fazia com groselha. Groselha. É o que tinha em casa, a gente fazia, né? Por quê? Porque era assim, o momento ali, eu ministrava com eles e foi um momento difícil na nossa vida, em todas as coisas, emocional, financeiro, um momento difícil, mas a gente nunca deixou, né? Bom, então Jesus é a esperança. Jesus é a esperança, Jesus é tudo na nossa vida. Ainda que as coisas estejam boas ou ruins, eu sei que na teoria é fácil falar isso, mas isso é uma coisa que a gente vive. Todo cristão que tem Cristo assim, cimentado na vida, ele vive. Ele vive altos e baixos, ele vive monte, ele vive vale, ele vive dificuldade, ele vive. Essa historinha que porque você tem Jesus não vai acontecer nada de errado, isso é a história da carochinha. Isso não é bíblico. Né? Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós vencemos o mundo nele. Então, a melhor coisa de ter Jesus é ter esperança na vida. Né? Muito bom. Faça a pergunta do podcast, então. Então, Maurileia Pimenta. Mestre Maurileia. Pra gente encerrar o nosso podcast, qual é o seu alvo? O meu alvo é servir pessoas, é amar pessoas. Então, se eu estou na escola de manhã, eu estou servindo as pessoas. Se eu estou aqui, eu estou servindo. Se eu estou na célula,
A gente nem falou da célula, né? Eu estou servindo, se eu estou no departamento infantil, fazendo a aula teórica, ou dando uma formação, ou fazendo qualquer coisa, eu estou servindo as pessoas. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Esse é meu Antes disso, Maurileia, para os nossos telespectadores, Ai, meu Deus. conte um conselho, dê um conselho para sim. quem está nos assistindo, os jovens que nos assistem. Gente, olha, algo que me preocupa nessa geração é a falta da leitura da Bíblia entre os jovens, entre as famílias, não é? A Bíblia, ela é o conhecimento que nós temos de Deus, é a voz de Deus. Você pode ler a Bíblia ouvindo o celular, amém, você pode, mas você precisa da Bíblia, você precisa desse alimento para o Espírito Santo trabalhar no seu coração ali e você ser edificado dia após dia. Então, eu gostaria que os jovens lessem a Bíblia mais, sabe? Tivessem experiências, assim, com Deus, na palavra de Deus, a oração, né? E é isso, a oração e a Bíblia. A nossa vida É a tem base, que ser né? assim, é a nossa base. Né? Por exemplo, eu tenho as minhas experiências, essas experiências que Deus fala no sonho, que Deus me dá palavras, que Deus fala, vai na Bíblia lá agora, né? Eu tenho, mas alguém não vai ter a experiência que eu tenho, ele vai ter a experiência dele, baseado na multiforme sabedoria de Deus ali da palavra. Então, eu fico assim como a educação, você me fez essa pergunta, estamos numa transição, eu vejo que a igreja também está numa transição. Não o sonho de Deus, a igreja no geral, no mundo, a igreja mundial. E nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a Cristo, para fazer o nosso trabalho, o nosso propósito diário acontecer. Né? Na Lapete, eu acho que foi assim, foi muito forte isso para mim na Lapete. A Lapete foi um encontro que teve aqui na nossa casa, né, que reuniu pessoas do mundo inteiro. E eu falei para o Rafa, estar ali com aquelas pessoas buscando a Deus, e já tem uma palavra para o Panamá, sabe? Uma palavra de evangelizar o mundo. Isso mexe comigo. Isso, porque é o que diz a Bíblia. É isso que a Bíblia fala. Ide, faça. Não fica paradinho, não. Então, aprenda a palavra. Aprenda e ensine. É assim, mestre não é aquele que sempre ensina. Mestre é aquele que, de repente, aprende. E eu gosto disso. Eu gosto de aprender. Muito bom. Incrível, Maurileia, né? muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes. Eu tô muito feliz. Quase Porque Ela tá realizada aqui. Quase porque morri, porque que eu fiquei as histórias da pensando, Mauri são muito legais. Puxa Né? vida. Lá em casa, eu conto as histórias e eles gostam, né? Eles riem, eles... Então, para quem não sabe, né, a Maurileia frequenta a minha casa. É verdade. E às vezes ela conta as histórias, eu ficava falando assim, cara, tem que chamar ela pro podcast, tem que chamar ela pro Eu podcast. apresentei o episódio com os pais do Gabriel e agora o Gabriel apresentou o episódio com a minha mãe. E você apresenta todos porque é o melhor que nós temos. Então, Maurileia, muito obrigado. Né? Nós, como equipe do No Alvo, agradecemos a sua presença aqui conosco, ter aceito o convite. E agora, nós agradecemos você que está nos assistindo. Câmera do Meio, muito obrigado. Você que veio, que você esteve conosco, né? Empenhou o seu tempo em estar aqui ouvindo uma história maravilhosa e edificante dessa. Nos vemos mais tarde e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal.